Boa tarde a todos. Nós vamos pedir, por favor, manter áudio e vídeos desligados. A gente tem aquele costume de fazer toda a comunicação ali pelo nosso bate-papo, tá bom? Até mesmo porque essa reunião fica gravada, a gente coloca no nosso canal lá no YouTube, e quando as câmeras ficam todas fechadas, é melhor na visualização depois das telas, tá bom? Então, por favor, fechem as câmeras, os áudios. Enquanto isso, a equipe lá de parceria está aceitando, admitindo as pessoas aí que estão entrando na reunião. E a gente começa, né? A gente sempre espera um pouquinho, uns 10 minutinhos. A gente começa agora, a gente coloca aí a pauta, vai passando os slides. Tá bom? Então, qualquer dúvida nesses 6 tópicos que nós vamos tratar hoje, conversar um pouquinho, podem ir escrevendo lá no bate-papo e a gente retoma, para um pouquinho para retomar os assuntos, tá bom? O primeiro item é a pesquisa de satisfação. Nós falamos isso na última reunião, né, Jair? Falamos isso. E demos até algumas dicas para vocês para realizar essa pesquisa, utilizar o meio digital, né, que é os formulários do Google, da Microsoft. São 2 formulários que vocês podem, de algumas formas, né, enviar para as famílias, para realizar pelo celular, um computador na unidade também. Ou vocês podem fazer também, realizar impressão e realizar essa pesquisa aí nas reuniões, enfim, em atividades na unidade, tá bom? O que não pode deixar é esquecer esse período, né? Nós estamos aí já nas últimas semanas, né, do fechamento de 2023, e essa pesquisa, de acordo com o artigo 51, né, ela é parte dessa documentação que é a prestação de contas do 4º trimestre. Então, ela é feita na unidade, só que ela não é entregue agora. Ela vai ser entregue no momento de encaminhar a prestação de contas, e agora a gente está usando aí o SIGEP também. Então, a importância de realizar agora, porque vocês têm as famílias ainda aí, e as crianças estão frequentando, né? Semana que vem, a gente sabe, já começa a diminuir um pouquinho o atendimento, né? Até o último dia. Então, não deixem de fazer, tá bom? Ela é parte obrigatória, a 4548, o marco regulatório. Essa pesquisa ela vem para avaliar o serviço prestado, né, em virtude desse termo de colaboração entre a municipalidade e as ações. Tá? Ela fala, o parágrafo 1º, que a equipe gestora organiza isso, a forma que vai acontecer. Nós demos sugestões. Vocês podem fazer usando os aplicativos aí, os formulários, né? Mas vocês pensem melhor como a melhor maneira de realizar essa pesquisa aí na unidade. E a gente não precisa da pesquisa toda. A gente precisa dos dados, né, consolidados, aquela planilha final, tá bom? Encaminhado para a DRE em que momento? Na entrega da prestação de contas do 4º trimestre, né? O 4º trimestre ele termina em 20 de janeiro, né? Então, é o ano fiscal. E aí a gente tem um prazo aí, 20 de fevereiro, né? Fevereiro, talvez o SIGEP vai prorrogar um pouquinho, tá bom? Mas é importante realizar agora, porque daqui a pouco as crianças já começam a diminuir o número de crianças na unidade em virtude dos feriados aí que estão chegando, tá bom? Então, o primeiro item, não se esqueça. Aqui a gente colocou 2024, mas 2023, né? 2023. Então, em 2024 vai ter pesquisa também, mas é porque ela acontece agora no 4º trimestre de 2023 e ela é entregue em 2024, no momento da prestação, tá? Então, essa a primeiro item, né? Esse é o primeiro item da pauta. A gente passa para o segundo agora. O auxiliar de sala. O auxiliar de sala, ele foi a Instrução Normativa 8, né, de 20 de abril. Olha o que o artigo 2º fala. Os auxiliares de sala já contratados poderão ser mantidos no quadro de recursos humanos do SEI em caráter excepcional até dezembro de 23. Fizemos reuniões na época, né, informando vocês, né, a quantidade de 2 por unidade. Então, aquelas unidades que não demitiram os auxiliares, enfim, ou aqueles auxiliares que foram transformados em ADI, ou seja, que tem auxiliar de sala ainda, eles precisam ser demitidos. Não podemos esquecer dessa concessão desse prazo, né, que termina agora em dezembro. E
A gente fala dezembro, a gente pensa aí o último dia de dezembro, né? Para completar o mês, até mesmo que é garantido pela normativa. E porque esses funcionários também eles têm direito ao prêmio. Então, qualquer desligamento aí antes disso pode prejudicá-los, né? E uma vez que eles têm essa garantia pela normativa, tá? O que não pode é esquecer, né, de demiti-los ou transformá-los em um ADI, o que pode acontecer também. Se a gente tem aí, os mantenedores avaliaram a previsão de turmas e percebem que vai precisar de mais um ADI, né? Então pode transformá-los em outra função. O que não pode esquecer é de deixá-los no quadro, porque aí vai sofrer disso, né? Aí não terá mais o adicional. Não terá isso, né, que eles recebiam. Exatamente. A gente paga um adicional, né? Então ele é para além da per capita, né? Desde que envia documentação ali, o setor de repasse, o EOL. Então, mas agora acabou isso. E não pode também, além de não receber, quem esquecer de segurar esse auxiliar de sala nessa função, se utilizar o dinheiro da per capita é uma utilização de recurso irregular, né? Porque ele não está previsto mais, não há previsão mais no artigo 13 da portaria que fala sobre os cargos, né, da organização, tá bom? Então é isso, não se esqueça, confiram lá o que vocês vão fazer com o auxiliar, se vai transformar, se há outra possibilidade de atendimento para ele ser um ADI, outra função, enfim, só não podemos ter mais esse auxiliar de sala nos moldes aí que a normativa 8 permitiu até dezembro de 23, tá? Esse é o segundo item. A gente tem alguma bate-papo, tem alguma perguntinha desses dois itens? É porque a gente é uma reunião mais rápida hoje, a gente não pretende chegar em uma hora de reunião, é só alguns lembretes, até mesmo os ADIs continuam no ano que vem? Sim, os ADIs continuam no ano que vem, de acordo com o número de agrupamentos, né? Mudou um pouquinho, mas continuam sim. E a gente reitera também que vocês têm que ter os funcionários, professores, todos os funcionários da unidade de acordo com as crianças matriculadas. Tá? Então, isso é previsto na normativa. Então, não é de acordo com o termo, de acordo com as crianças matriculadas, vocês vão obedecer fielmente isso para não sofrer descontos depois. Tá? Mais alguma pergunta? Nenhum? Tá bom. Pode usar o bate-papo lá para quaisquer perguntas e dúvidas. A gente passa para o próximo, tá? Uma reunião bem rápida, só que ela fica gravada para vocês. A gente sobe ela no nosso canal, depois a gente coloca o link aí no bate-papo no nosso canal e fica para aqueles que, porventura, não puderam assistir. Tá? Volta. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, Daniela. A transformação do cargo de auxiliar de sala pode ser a partir de fevereiro, por causa das férias? Não, porque a gente não consegue garantir o pagamento, né? Além de não garantir esse pagamento para além da per capita, se esse funcionário ele passar dezembro, né, e não fala nem ano fiscal 20, fala dezembro termina dia 31. Se ele passa, vai ser uma utilização da verba em desacordo com o previsto, né? É um funcionário a mais, não previsto no quadro obrigatório e não autorizado também. E não é nem pela DRE, é pela própria normativa, tá? Então, não mesmo, vocês precisam regularizar essa situação. A gente até entende que essa questão de auxiliar de sala, essa nomenclatura é algo que foi mais que a portaria trouxe, né? Na verdade, às vezes ele até está registrado como ADI mesmo, né? Mas é um número. Precisa se atentar ao número de funcionários exercendo essa função auxiliar de ADI, tá? Qual que é o próximo item? Dissídio. A de férias não tem item de férias? Depois. Tá bom. O dissídio coletivo, tão esperado, né? Um assunto tão esperado que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Agora a gente já tem aí a convenção coletiva que foi já está, né? Foi publicada pelo sindicato. Ela não foi homologada ainda, mas já está divulgada, vocês já tiveram acesso, né? A gente tem esse quadro a ser aplicado para os empregados das conveniadas, né? A partir de 1/7, então ela é retroativa a 1º de julho. A gente já tinha sinalizado isso para vocês, lá até com a própria divulgação da lei, né, do Decreto Federal do Piso Nacional, mas agora ela vem aí para todos os funcionários, né? E a gente quer falar um pouquinho para vocês das possibilidades, né, que vocês têm para fazer com isso, né? O que a gente vai fazer com isso agora, né? Então, gente, vamos lá.
A convenção coletiva, como o Daniel falou, foi liberada pelo sindicato, ainda sem homologação, mas já é uma fonte de consulta para vocês, né, referente aos pisos salariais a partir de 1º de julho, os valores retroativos, né, para as demais funções, porque o professor, né, ele já recebe desde julho os 4.420,55, ou deveria estar recebendo, né, porque a gente tem aí a lei federal que garante esse piso salarial para o professor. Então, quando a gente fala de diferença salarial, a gente fala das outras funções. Tá? Então, diferença salarial de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, são 5 meses. Né? Esse pagamento do dissídio, ele deve ser realizado agora a partir de dezembro de 2023, tá? Porque ele vai entrar para a base de cálculo das rescisões, aquelas que querem, para a base de cálculo das férias que forem acontecer lá no mês de janeiro, e para a base de cálculo do 13º salário, né? Para calcular bem a diferença daqueles que do valor da primeira parcela que foi pago menor, tendo em vista o dissídio ainda não ter sido liberado. Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ou seja, não há justificativa para, referente a dezembro, pagar algo diferente disso aqui. Então, não há mais. Então, a gente volta àquela questão do professor, quando saiu lá em julho, até o prefeito anunciou isso, que era para todos pagarem o piso nacional, né? Esse valor aí, 4.420,55, desde julho. Uma vez que tem isso publicado, então não há mais impedimento de não pagar isso referente a dezembro. Isso é uma coisa. Isso. Outra coisa é o retroativo. Então, a referente a dezembro, para a base de férias, rescisões, 13º salário, precisa utilizar essa tabela já. Né? Isso, agora, vamos falar sobre esse retroativo a julho, né? Então, em sua cláusula 4ª, né, a convenção coletiva ela vem trazendo, né, que fica estabelecido a partir de 1º de julho, 5% de salário incidentes dos salários do mês de junho de 2023, né? E o item A fala assim, ó, as diferenças salariais referentes aos meses de competência julho, agosto, setembro, outubro e novembro, porventura existentes, por quê? Porque existem organizações que já anteciparam o dissídio, né, de acordo com a porcentagem que acharam devida, e também, né, referente a essas questões das outras funções. Poderão ser pagas em 2 vezes, juntamente com o salário dos meses de competência, janeiro e fevereiro de 2023. É importante a gente salientar que este ano o sindicato ele não colocou aquela informação de que essas diferenças deveriam ser pagas como abono, ou seja, né, como nos anos anteriores eles colocaram essas informações, vocês tiveram uma série de problemas, né, porque abono salarial é uma situação, diferença salarial é outra, diferença salarial ele entra para a base de cálculo de todos os impostos, né? Então, esse ano o sindicato já eliminou essa palavra, né? Esse abono, né? No caso, para que vocês também, acredito eu, que eles devam ter entrado em acordo lá, para que vocês não tenham problemas referente a essa situação. O que nos deixa muito tranquilos, porque nós, né, orientamos vocês em 2022 quanto a isso, não é? Que por mais que havia uma publicação, uma orientação que difere da legislação, nós falamos, olha, nós vamos seguir a legislação aqui nessa DRE. Fizemos uma consulta com a Procuradoria e recebemos, então, a devolutiva que, sim, né, entra na base de cálculo. E agora a própria convenção já admite isso e não coloca, né? Então, é uma forma da gente entender que a gente estava no caminho certo mesmo ano passado e isso que precisa ser feito, né? Então, bom, a gente falou sobre as duas coisas, falamos um pouquinho mais sobre os salários do mês de janeiro e fevereiro, né? Isso, exatamente. Porque é previsto isso, né? Vamos pensar um funcionário que vai ser desligado, demitido agora em 2023. Para ele não existe essa possibilidade. Que vai ser desligado? Desligado agora em 23, né? Não. Para ele não existe. Então, funcionário que vai ser desligado agora em 23 tem que receber tudo, retroativo a julho, né? Com todos os cálculos aí, das terceiras férias, já com base nesse novo
Todas as diferenças As diferenças salariais, salariais. elas precisam ser pagas na rescisão. Na rescisão. A Monalisa também comentou, muitos, eu sei que na reunião sinalizaram isso, que já iam conceder 3%, alguns estabeleceram de acordo com o orçamento. Então, aí fica essa diferença para ser, para completar, né? O que a gente entende, né? Isso é de entendimento. Quem tem essa verba, né? Quem tem essa verba em conta, já pode fazer tudo, né? Desde o retroativo aí a julho, né? Já acertar tudo isso agora. Até mesmo porque você fala, mas eu tenho muita coisa agora, tem 13º e férias. 13º e férias, você pode usar o provisionado, né? Então, esse valor em conta, quem tem esse valor em conta já pode acertar essas diferenças para não onerar aí a questão de 2000, por mais que haja essa previsão, né, da utilização da verba, mas é outro ano, né? Então, 2024, outras demandas, né? Outras situações. Então, quem tem agora, faça isso, né? Utiliza todo esse recurso e, preferencialmente, como a própria portaria diz, utilizar ali o provisionado para as férias e 13º. Então, é uma questão de vocês realmente se organizar e fazer a conta, cada um sabe a situação que está, tá bom? Quer continuar com onde a gente... O que mais que tem? Tem alguma pergunta já aparecendo aí? Com certeza, Não, né? sobre isso, Agora, não. se auxiliar de de licença maternidade. Licença maternidade. A licença maternidade é algo garantido por lei, né? Então, assim, é uma situação aí... São situações que a gente situações avalia, porque há uma legislação para isso, tá? O que a gente não pode, voltando nessa questão, é manter esse funcionário, né, como auxiliar de sala ainda nesse momento, tá? Bom, tem uma pergunta aqui. O professor que recebe seu salário do piso nacional desde julho tem direito aos 5%? Não. Gente, o piso, o professor, ele já teve o seu aumento lá em julho, tá? Então, assim, a gente vai levar em consideração essa tabela aqui. Aqui, ó, ela demonstra, ó, professor de desenvolvimento infantil, que na verdade é professor de educação infantil, 4.420 e 55, tá? Ele mantém o piso de 4.420 e 55. Até porque se você for aplicar os 5% agora, o valor dele vai ficar superior ao coordenador e ao diretor, né? Então, não é isso. Não se aplica ao professor agora, porque o dele já foi concedido, inclusive, a própria secretaria reiterou isso, né, que é motivo até de rejeição dessas contas, quem não utilizou, né, quem não seguiu essa tabela para o professor desde julho, porque existe a lei federal de descumprimento da lei, né? Então, a gente até encaminhou para vocês uma pesquisa para ver todos aqueles que estavam já pagando esse valor, tá? Tem mais alguma questão dessa daqui do dissídio coletivo? Não, eu acredito que não. Não sei se o pessoal tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida. Enquanto isso, acho que a gente pode... Pode continuar? A gente continua, então. Bom, vamos passar para a próxima. Fica gravada a reunião aí, qualquer coisa a gente também... Vocês podem... Aqueles que perderam, né? A gente pode consultar depois. Falar um pouquinho sobre aditamento. Tá férias aqui? Aditamento. O que vocês... A gente está realizando já os aditamentos para 2024, né? Então, essa questão da auxiliar de sala, do dissídio, ele envolve o plano de trabalho. Então, o auxiliar de sala não pode mais estar no plano de trabalho, a não ser a ADI, que faz parte do quadro obrigatório. E, a partir de fevereiro, né, que é o aditamento que a gente está fazendo, estamos também fazendo alguns de 23, mas a tabelinha de salários tem que seguir essa da convenção coletiva, né, que a gente acabou de passar aí para vocês, tá? Então, eu vou pedir para vocês atualizarem o plano. Quem a gente já enviou, a gente vai pedir um novo plano atualizado, tá? Porque, como a convenção já se tornou pública, né? Embora ela não esteja homologada, a gente vai precisar desses valores nos planos de trabalho, que afeta diretamente, né, tudo que vocês vão pagar de encargos, né? E não pode ser a menos do que está aí previsto, tá bom? Então, a gente está solicitando, quem não enviou ainda a documentação, a gente pede, né, que sejam
né, celeridade nessa questão de prazo, atender os prazos, porque a gente está reiterando vários e-mails que ainda não atenderam as nossas solicitações, tá? Perfeito. Mais uma pergunta? Não, O pessoal na verdade, é só tá aqui uma... quietinho hoje, né, Jair? Tá hoje, tá todo mundo quietinho. O que está Só a acontecendo? título de informação, a tabela se refere ao piso mínimo a ser pago, que não pode ser valor inferior a isso, exatamente. É isso. Vamos passar então para o próximo. Férias. É agora um assunto um pouco mais polêmico. Né? O que nós temos para hoje? A gente segue a legislação, a gente quer orientar vocês para cumprir a legislação. Nós temos a normativa, não é? É agora do calendário, ela dispõe aí férias escolares, né? De 2 a 31 de janeiro de 24, e o recesso escolar. Tá? Eu vou já falar sobre o parágrafo 2º, que ela fala que ficará a cargo da instituição a organização do trabalho administrativo e a concessão de recesso aos funcionários no mês de julho. Ela não dá essa concessão ao mês de janeiro. Ou seja, existe a questão da legislação, da CLT, e a questão que eu sempre falo para vocês, em termos de colaboração, ela é em função do atendimento às crianças, né? Essa parceria que existe com a municipalidade e a pasta educação. Então, nós temos esse calendário que ele prevê férias no mês de janeiro. Ou seja, por enquanto, até que não há publicação diferente dessa, o mês de janeiro é um mês de férias. É um mês de férias em que a escola permanece fechada. Muitos já receberam alguns e-mails de pessoas, mas eu concedi férias para o meu administrativo no mês de julho, mês de agosto, mas aí eu faço a pergunta, eu devolvo a pergunta, mas com base no quê? Sim, a CLT permite o empregador a conceder as férias e pode até dividir as férias em 3 vezes. Só que a gente tem que entender que esse termo de colaboração, essa parceria é em função, né, desse atendimento às crianças. Por que existem essas férias no mês de janeiro? Porque os demais meses do ano, de fevereiro a dezembro, a escola tem que atender na sua capacidade, né, com todos os funcionários aí previstos no artigo 13. Então, eu não posso ter um diretor tirando férias no mês de setembro, por exemplo. Né? Então, é isso que, por enquanto, não existe, né, na portaria. Né? A próxima portaria, talvez, eles vão pensar nisso, eu não sei. Mas o que a gente tem para hoje? Então, a gente segue o que tem de legislação de impostos. É isso. É férias no mês de janeiro para todas as pessoas aí que trabalham no SEI, para todo mundo. E como é que dá isso na folha? Né? Porque, assim, vamos pensar. A gente tem essas pessoas que entraram também. Mas ele começou agora em novembro. Trabalhou novembro, dezembro, já vai entrar em férias de janeiro. Como é que fica isso? Então, aí é cálculo de férias proporcionais, né? A própria legislação, ela permite que em caso de férias coletivas, né, que é o caso da educação, isso aconteça, né? O funcionário, ele tira um período de férias proporcionais mais 1/3 e o período restante fica como licença remunerada. Licença remunerada. Então, ou seja, a parte, né, o avos aí do mês de novembro, ele recebe, né? Só que em janeiro, então, ele não trabalha no SEI. Até mesmo porque se eu deixar um administrativo lá, eu vou ter que ter um diretor, uma chefia. Eu não posso deixar uma pessoa na unidade sem ter uma chefia. Então, assim, a gente tem na Convenção Coletiva de Traef, ele fala isso, olha só, a cláusula 26ª, ficam obrigados os empregadores, né, as conveniadas, concederem recesso aos empregados atuantes no centro do SEI, né, conforme previsto o calendário escolar. Ou seja, a 4548, ela remete sempre ao calendário. Ela fala que o calendário ele vai nortear o período de férias e de recesso, né, daquele ano. Pode ter as alterações aí de datas, mas é o calendário, com base nele, que são concedidas as férias. Né? Tem o outro B, fica permitido aos empregadores, né, convocar esses empregados do sistema de escalonamento, desde que as crianças necessitem estarem desse serviço durante o período de recesso. É uma atuação da secretaria, né? Quando, por exemplo, questão de polo, alguma outra situação começa. Não é o caso desse ano, tá? Então, o período de recesso escolar não pode ser confundido com férias individuais ou coletivas. Então, recesso é uma coisa, férias é outra. Então, mês de janeiro, que é o próximo agora, que a gente vai falar, é mês de férias, é
todos os funcionários, é o descanso remunerado que fala para aqueles que mas eu já ofertei férias para o meu funcionário. Bom, não foi com orientação da ADRE, da SME, das normativas, tá? Não existe orientação nenhuma para conceder férias para qualquer cargo desses atuantes aí na unidade, além do mês de janeiro, tá? Não existe previsão para isso. Vamos passar no próximo? Olha, até a própria Sintraem colocou a férias coletivas de 2024, né? Eu vou até ler para vocês. Conforme o conhecimento de todas as organizações sociais que mantêm convênio ou parceria com a SME, devem cumprir os parâmetros da lei, portarias e normativas. Ou seja, a Sintraem atua em outras pastas, né? Em outras esferas. Agora a gente está falando aqui da parceria com a SME, com a educação, né? As férias coletivas, dessa forma, têm que ser ofertadas para todos os trabalhadores indistintamente, sendo que a conduta de tratar de forma diferenciada que trabalhadores que estão nas mesmas condições pode caracterizar assédio moral, enfim. Então, eles vêm trazendo, eles vêm reforçando aquilo que a gente sempre falou, aquilo que a portaria prevê. O que nós temos agora? Férias para todos no mês de janeiro. É isso que nós temos, né? Então, a gente fala isso porque existe realmente algumas situações aí. Quaisquer situações fora disso, pode comunicar, pode mandar um e-mail para tentar justificar, enfim, a gente está aberto aqui a ouvir, né? A tentar entender o que está acontecendo. Mas, assim, existe uma normativa que prevê férias realmente para todos os funcionários e o mês de janeiro é um mês que a unidade parceira permanece fechada. Então, é isso que a gente tem para tratar. Já recebi alguns e-mails, então até ver se o pessoal vai colocar nos comentários, já recebi alguns e-mails de alguns casos específicos, a gente vai analisar, mas existe uma normativa que já fala sobre isso, tá? Essa concessão de férias aí para os funcionários e esse descanso remunerado também, tá bom? Tem várias perguntas. Tem várias, né? Eu imagino. Quer abrir aqui o bate-papo? Tira aqui da tela, então, é melhor, porque a gente consegue ver, até mesmo porque... Aqui é uma outra situação, alguma posição de SME ou da ADRE sobre os descontos dessas taxas negocial e assistencial obrigatórias e abusivas aos funcionários. Essa questão é do sindicato. Questão do sindicato, né? Isso, taxa negocial, contribuição assistencial, a gente não tem nenhuma posição sobre isso, gente. A ADRE não se manifesta quanto a isso. Não, tá bem. Tá aí. Desculpa a insistência no assunto, a convenção coletiva diz ajuste salarial de 5%. Eu não disse que o professor não tem direito. Como fica quanto à convenção? Eu não entendi. Gente, não é 5% convenção... a mais, né? Isso. O professor já recebeu dele desde julho, então o professor já foi. E aqui está muito claro quando a gente fala aqui, ó, quando a convenção coletiva fala aqui, ó, fica estabelecido em reajuste salarial a partir de do 7 de 5% incidente sobre salários de 30/6, né? Então, isso quer dizer que lá em 30/6, seu professor recebia 3.845, né? A partir de julho, ele vai receber 4.420,55, que foi o piso nacional estabelecido. Tá bom? A única questão é que o professor recebeu primeiro. Sim. Isso, é isso. O professor recebeu primeiro do que os demais cargos, do que os demais. E agora todos têm que receber, tá? Recebe menos, vocês têm que ajustar. Sim. Mas não chega ao caso. Bom, matrículas e inscrições só poderão ser feitas em fevereiro. Olha, existe a previsão, né, no calendário que já desde novembro já pode ser feito isso, né? O calendário traz um período lá, desde novembro. A gente entende que esse movimento, ele vai naturalmente ele vai ter uma alteração nesse período. A gente já sabe disso, tá? Mas não tem nada publicado ainda. Provavelmente no próximo janeiro, o que vai acontecer? Vai existir a questão que só professor, vai ser obrigatório ter férias em janeiro. Uma legislação específica. Uma legislação específica, uma possibilidade de férias em período, tá bom? A gente já falou sobre isso, gente. O pessoal está perguntando, auxiliar de manutenção, gente, se é do quadro obrigatório, se pertence ao quadro, o que a gente tem hoje posto? Que todos, né? Quem não fica em férias em janeiro? A mantenedora. O mantenedor não tem férias em janeiro, porque a gente precisa de alguma questão de acionar o mantenedor. Então, o mantenedor não tem férias, né? Uma vez que ele
ele assina esse termo de colaboração, ele tem aí que prestar esclarecimentos para a DRE. Mas no mês de janeiro, realmente, a gente entende que, por enquanto, não há nada que fala que é para dar férias, conceder férias em outros períodos, em outros meses do ano, para quaisquer funcionários, né? E em janeiro, deixar 2, 3 pessoas trabalhando sem também uma supervisão, sem um diretor de escola, né? Até mesmo que a gente sabe que existe a possibilidade, sempre tem que ter alguém respondendo pela escola, né? Um ADM não pode responder por uma escola. Então, se a escola está aberta, precisa ter uma chefia, tá bom? Isso acontece em qualquer esfera, né? Se os 6 estavam fechados, a gente encaminha reunião em mês de janeiro, não estou entendendo. Reunião em mês de janeiro, tá? Como faremos os cadastros? Tá. Não, olha, não sei de reunião no mês de janeiro, tá? Vou até conversar aqui, eu não sei que departamento que está convocando reunião em janeiro. A gente faz para dar conta de toda a demanda. A gente faz comunicação por... Existe uma questão, já aconteceu isso realmente na época de cestas, época de situações assim, a gente contata o mantenedor, tá? Então, o mantenedor que tem um termo de colaboração, ele tem que responder por isso, mas são situações bem pontuais, até mesmo porque nem polo mais passa pela unidade parceira, né? O polo agora, de 0 a 14 anos, ele é atendimento nos céus, então não tem mais nem polo acontecendo nas unidades no mês de janeiro, tá bom? São as matrículas geralmente dia para fevereiro, né? Isso, é. Tempo de eles fazerem. Então, exigência não. Eu vou reiterar mais uma vez, tá? Eu não sei, existe uma questão que o mantenedor, muitas vezes, ele tem que responder sim, ele tem que dar devolutivo, tá? Mas isso são situações aí pontuais, tá bom? E a gente chama o mantenedor aí. Bom, a gente tem o pagamento antecipado, né, Denis? O pagamento antecipado não está confirmado. Não está confirmado, né? O pagamento antecipado, a gente vai falar, a gente não tem a data ainda, mas referente a dezembro, o que receberia no primeiro dia útil de janeiro, vai receber em dezembro ainda, né? E janeiro e fevereiro também vai ser pago em dezembro, né? Então, existe uma questão de organização aí, né? Fica o aluguel, né? Mas o aluguel é um ofício simples, assim, né? O aluguel... O vendedor pode fazer. Exato, o aluguel é um ofício simples, então, assim, as demandas são bem menores, né? É isso. Como vou dar férias para um funcionário que entrou no mês de novembro? Então, é isso, ele vai receber proporcionalmente em espécie a esse período aquisitivo de férias. E em janeiro, o que a convenção fala, o que a portaria fala, é que é um descanso aí remunerado, esse é o nome? Descanso remunerado. Nome bonito. Descanso remunerado, não. Nossa, fugiu aqui agora. Fugiu a palavra. A gente já falou sobre ela aí. A portaria também prevê lavagem de caixa d'água, detetização, desratização e outros serviços nos meses de janeiro e julho. Como atender a portaria se as unidades devem estar fechadas? Bom, existe a questão do mantenedor, né, gente? Eu já falei sobre isso. Eu não sei quem quer Office 365 externo, a gente até pede para entrar com o nome, tá bom? A gente gosta de responder, gosta da participação de vocês, mas a gente pede que coloque o nome da unidade. Pode passar a próxima, por favor? Pentagrama. Como ficam os e-mails, vários meses que a DRE envia, o diretor tem que fazer em janeiro? Olha, eu vou conversar aqui na DRE, nos demais setores, tá? Essa situação também no mês de janeiro, para a gente tentar, para ver, minimizar isso, né? Coisas que podem ser tratadas aí a partir de fevereiro, tá bom? Mas, mais uma vez falo, o mantenedor, gente, ele tem a responsabilidade aí que ela perpassa férias, quaisquer outros períodos, né? Fim de semana, a gente vê esse temporal que teve. O mantenedor tem que estar sempre atento a tudo, tá? E não são demandas, assim, grandiosas, não, tá? Não tem que tirar parte do proporcional. Acho que não. Vai ficar. Não. Essa pergunta aqui. O mantenedor é quem supervisiona o funcionário que estiver nas férias proporcionais, visto que o diretor ICP está de férias? Gente, as férias proporcionais não quer dizer que o funcionário vai ficar alguns dias de férias e o restante ele vai para o SEI trabalhar, tá? As férias proporcionais, o que eu disse foi no papel. No papel, ele vai receber como férias proporcionais aquele período que ele tem direito de proporcional mais 1/3, e os demais dias que ele tem de descanso vai ser como licença remunerada. Então, assim, ele vai receber parte como férias mais 1/3 e os demais valores serão pagos como licença, mas ele estará em casa descansando, tá? É só uma questão documental.
E um terço é só em cima da proporcionalidade. Só em cima da Um proporcionalidade. terço é em cima da proporção dele, do Isso. período aquisitivo, né, que ele tem a partir de novembro. A Isso. partir de novembro, nesse caso, tá? Então, assim, é o que a gente fala, mais uma vez, vou falar aqui. O que nós temos hoje? Nós não temos nada nas normativas, nas secretarias, que permite conceder férias à diretora, à coordenadora, à ADM, enfim, qualquer função, muito menos professor, né? Fora desse período de 2 a 31 de janeiro, tá? Como está o calendário. Nós não temos. E eu já recebi e-mail de, mas eu já dei férias para o meu funcionário no mês de agosto. Eu não sei com base no que, né? Porque a gente tem um termo de colaboração que exige, né, que seja cumprido esse período. Mas, assim, então, esse caso talvez não se esgote aqui, porque algumas pessoas talvez fizeram de forma diferente, tal. A gente entra em contato, a gente pode ligar aí, conversar, vamos tentar ajustar, tá bom? Mas eu estou passando para vocês o que a portaria prevê, tá? Prevê férias para todos e a unidade, inclusive, até fechada no mês de janeiro, tá? Não pode transformar o auxiliar de sala e AD em janeiro, porque o que acontece? A gente não tem, né? Janeiro, que a partir de 1º de janeiro, nós estamos a partir de 1º de janeiro, né? Porque o auxiliar de sala, ele é garantido até dezembro só, até dezembro. E se ele entrar como auxiliar de sala ou chegar uma pessoa, ou ficar uma pessoa a mais, né, em janeiro do que o previsto, pensar que a unidade tem 3 ADIs e um auxiliar de sala, né? Porque decidiu manter. E essa é uma decisão de vocês aí pela normativa 8. Mas a Léo está falando no final, isso vai ultrapassar o quadro obrigatório. Exato. Só se tiver a vaga. Se tiver a vaga. Se tiver a vaga, isso, né? Tem que avaliar. Se não tiver, dispensar. Tem que Tem que dispensar, exatamente. O que a gente fala para vocês é assim, a gente precisa atender, ter funcionários de acordo com o número de crianças matriculadas no EOL, tá bom? Não é de acordo com o termo. Tá bom? Isso vai ultrapassar. Né? Não. É número de crianças matriculadas, tá bom? Se não tiver a vaga, não altera, tem que dispensar. Se não tiver a vaga para DI ou para uma outra função. Tá bom, pode subir aqui. Tem umas contribuições aí do Moarama, né? Uma contribuição, é isso mesmo. Coitados dos mantenedores, nunca tira férias, Pode tirar em outro momento. Pode tirar em outro momento, é verdade. Ele não isso. atende as crianças. Exato. O mantenedor, ele desde que ele desempenha uma função no SEI, como diretor, né, como algum só coordenador, enfim, ele pode tirar férias em outro momento, um momento mais tranquilo durante o ano, né? E aí o diretor responde para a escola. Enfim. Daniel, o mantenedor não saberá organizar as turmas do EOL, geralmente em janeiro, nas primeiras semanas. Bom, eu preciso conversar com ele, né? O mantenedor tem responsabilidades aí, ele precisa... porque quando fevereiro volta, eles vão organizando, vão fazendo as na primeira semana, né? Geralmente eles adiam a retirada do EOL até mesmo para não afetar o pagamento. Exato. Então, exato, né? gente. A gente tem que tirar o EOL para fazer a diferença depois. Exato. Jeito, né? Nós tivemos já 2 ou 3 anos, assim, não sei, 4 anos, em que o EOL muda-se, altera essa data, né? Utiliza 15 de fevereiro, depois 28 de fevereiro, exatamente por isso, para dar esse tempo para vocês não serem prejudicados, ou seja, a matrícula da criança, o que garante a questão do pagamento da per capita, aquele EOL que vocês mandam lá para o Denis, que ele cuida dessa parte. Exatamente por isso, porque a gente entende que a partir da primeira semana de fevereiro, né, quando toda a equipe volta e está na unidade, começam as matrículas, tá? Então, é exatamente por isso, tá bom? A prestação de contas, como fica? Bom, a prestação de contas ela é trimestral, né? Então, a gente tem aí a 20 de janeiro... E termina o quarto tri. Aí seria 20 de fevereiro. Isso. Ou até março, né? 1º de maio, a gente não sabe como que vai ser ainda. Porque o CIGEP, né? A gente vai nem entrar nessa questão do CIGEP aqui. Ninguém faça a pergunta do CIGEP, por favor. Não se fale em CIGEP Não aqui. é por causa disso. Tá. O setor de demanda informou que ainda ocorrerão ajustes na demanda para não divulgar as famílias e não chamar para a matrícula. Exatamente por isso. Vamos esperar, gente. Vamos esperar, porque as matrículas sendo realizadas em fevereiro, não há prejuízo para vocês, não há sem desconto disso, né? Porque o EOL de fevereiro ele é adiado, sempre adiado. Tá? Então, vai ter uma semana aí para essa organização. Bom, a gente não sabe isso ainda, tá? A data de liberada para a matrícula 24, a gente não sabe ainda. Tem que esperar um pouquinho, tá bom? Tem mais algum assunto da nossa pauta? Tem o prêmio. Tem o prêmio, gente. Vamos mudar aqui para o prêmio, daqui a pouco eu dou uma hora de reunião. Eu falei que ia ser meia hora só. Muita atenção nesse prêmio, tá?
nessa planilha. A gente, mais uma vez, aqui sai na frente, né? A gente gosta de deixar vocês aí com todos os elementos, né, possíveis. E ano passado nós mandamos uma planilha financeira, né, para o repasse do prêmio. Esse ano deles também, que já fez a planilha para a gente, trouxe ele aqui para testar a planilha aqui ao vivo, tá bom? Essa planilha a gente vai mandar para vocês hoje. Pode ser hoje? Pode. Vamos mandar hoje, depois da reunião. Só que ela não é para ser entregue nem hoje, nem no mês de dezembro, pelo amor de Deus. Porque a gente tem muita coisa agora. Está trabalhando. Falta informações. Falta informação. A gente não exatamente. tem o índice de evasão, que é uma coisa que vem pela SME. Exato. Vocês precisam aguardar ainda para poder colocar. E ela é para ser devolvida até 15 de fevereiro. Então, assim, pode ser lá no comecinho de fevereiro, quando vocês voltarem. Aí a gente já está mandando logo, justamente para vocês tentarem já ir atualizando e colocando os dados aí, para não ficar tudo para fevereiro, né? A gente sabe que a demanda de fevereiro é grande, então ele já está tentando adiantar para isso, para que vocês possam já ir preenchendo, tá bom? Ela é bem simples mesmo, aqui tem, né, o nome da OSC, aqui em cima o nome do SEI, aqui não é o nome dos funcionários mesmo, completos, tá? Sem abreviaturas, a função e o CPF dele. E aí aqui a gente vai colocando os itens, né? Aqui são listas suspensas, tá? Então aqui vocês não vão digitar nada, por favor. Mesmo se digitar, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vai gerar um erro aqui, tá? Aí ele vai dizer o que você tem que fazer, ó, clicar na célula, clicar na seta ao lado da célula e escolher a opção da lista. Você cancela aqui e volta lá. Aqui, ó, clicou na célula, a setinha aqui do lado e você vai escolher uma das opções. Então, nenhuma ausência, está pequenininho, vou ler aqui, ó. Nenhuma ausência. Para eles, tá pequenininho, deve estar também. Deve estar, né? Mas não, tudo bem, vocês vão receber a planilha, tá? Vocês podem depois, esse vídeo fica gravado, vocês voltam, assistem o vídeo depois. Aí aumentou um pouquinho. Mas eu leio daqui, eu estou mais pertinho da TV. Assiduidade. Isso, primeiro item. Aqui é até 30%. Então, teve as modificações na questão da porcentagem, tá? Mas, assim, a lista, ela vai estar, como eu falei, a planilha ela vai estar em forma de lista. Então, aqui vocês só vão preencher, tá? Não precisa preocupar com a porcentagem. Nenhuma ausência. Né? Isso. Então, aqui, ó, nenhuma ausência. Lá na instrução, ele fala que é 30% do valor total. Então, seria 30% de 6 mil, tá? Que dá R$ 1.800. Aqui no... Deixa eu diminuir. Tem que diminuir, não tem jeito. E aí ela vai mostrar o valor lá no fundo. Tá? Então, nenhuma ausência, 1.800. Aí depois vem o segundo item. Deixa eu excluir algumas linhas, porque aí fica mais fácil. Aqui, eu até pedi para vocês, aqui está até o 40. Então, assim, se vocês tiverem 20 professores ou menos que isso, vocês podem estar excluindo as linhas abaixo, tá? De preferência, excluir, para poder... Aí, vou explicar. Para não ficar uma planilha muito grande aqui, tá bom? Ela vai, acho que ela não vai, porque ela não está... Está protegida? Não, ela não está protegida, mas será que como ela veio para cá? Ela não está... Um hiperlink, né? Talvez. Agora foi. Pode excluir. Fica menorzinho, né? Para a gente enxergar aqui. Depois, a mesma coisa para incluir, tá, gente? Vocês podem estar incluindo. Só vou mostrar aqui rapidinho. Se vocês incluírem aqui, ó, inserir uma linha, ela vai sem os dados aqui. Então, vocês selecionam lá de cima e vocês podem só aqui tem do ladinho, ó, e copiar aqui para baixo. Ou Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para poder passar toda a fórmula para a linha que vocês criaram, tá bom? Nossa, até aula de Excel está dando aqui, velho. Tá demais o negócio. Aqui vocês aprenderem ela. Ótimo. Acertem a numeração aqui depois do lado. Aqui também, isso também. É só puxar, né? Só puxar aqui a partir dos terceiros, ele vai acertar aqui. Ótimo. Tá bom? Mas voltando lá em cima. Então, ó, nenhuma ausência lá, R$ 1.800. Aí lá fala que de 1 a 3 ausências é 27%, aqui embaixo, ó, 22,5%. Tem uma legenda aqui embaixo, tá bom? E aí é que vocês só vão alterar mesmo, de acordo com o que vocês puxaram. Então, ó, 1 a 3 é 1.620, de 4 a 6 está lá 1.350, de 7 a 9 lá 1.080, tá bom? Tá tudo certinho aqui. Acima de 9 ausências, zero. Né? Fala que se tiver mais de 9 ausências, não ganha nada, então tá zero lá, mas é bom colocar, não deixar vazio, para a gente ter certeza que vocês puxaram os dados e não é um dado que vocês esqueceram de colocar. Exato. Tá bom? Outra coisa também que é bom falar, essa questão de assiduidade, ela é a partir de maio, né? Essas questões de... Então, são duas coisas que precisa
os dados que vocês vão alimentar, você tem que verificar se esses dados eles estão vindo de forma correta, porque a ausência, o que é? Ela é contada a partir, eu não lembro se é 23 de maio. É a data da publicação. É a data da publicação, né? Mas é maio, ou seja, se o funcionário teve ausência até maio, não conta nenhuma. Ela é a partir de maio. Isso está na instrução. Está na normativa, precisa ver que data que é, mas eu lembro que é maio. Eu lembro que é maio, tá? Isso é bem importante. Então, a gente colocar, né, de repente, na legenda, a partir de, a sua a idade partir a partir de. A partir de, porque são várias questões, né? Até 22 de dezembro. O segundo item, tempo de permanência, é tudo da mesma maneira, tá, gente? Vocês vão puxar lá os dados e vão colocar, tá? Aí ele vai somando lá depois, tá? Aqui na questão do tempo de permanência, tem um item aqui, menos de 9 meses, que ele vai dar erro lá na frente. Por quê? Porque não pode ter gente de menos de 9 meses, né? Não faz Então, jus. não é para colocar funcionário com menos de 9 meses. Por que está aqui? Porque está lá na instrução normativa, é para deixar do jeito que está na instrução normativa, mas não é para colocar na planilha porque eles não têm direito. Então, quando a gente fala menos de 9 meses, é em 6. Então, às vezes o funcionário está aí há 2, 3 meses, mas ele tem tempo em outros 6. Em outra unidade. Isso tem que ser considerado, tem que ser contado. Tempo de permanência, o tempo de permanência dentro do SEI, não só nessa unidade atual, né? Como fala ali, é em SEI, né? Não é no SEI, né? Então, é em 6 da rede parceira. Então, vamos lá. Cada ponto a gente traz um pouquinho da legislação. Primeiro, a questão da assiduidade, tem que verificar, a gente vai tentar colocar isso na questão de maio. Tempo de permanência. Se o funcionário trabalhou no SEI, ali da Rua de Baixo, 5 meses, e completou esse período no SEI que ele está hoje, ele precisa levar uma declaração desse tempo, né? Então, o diretor... Carteira de trabalho, porque se a escola fechou, às vezes tem essas questões de dificuldade. Carteira de trabalho... De quem é essa responsabilidade? De somar o tempo anterior é de quem está preenchendo a planilha agora, é onde o funcionário está agora. Então, essa responsabilidade de somar esse tempo, de verificar isso. Menos 9 meses, 8 meses e 28 dias. Não tem direito. Não tem direito. Então, você tem que ser bem criterioso quanto a isso, tá? Até mais porque vocês respondem por isso. A pessoa que vai preencher isso, ela vai responder por essa informação prestada. Tá? Eu acho que é importante também a gente falar que a legislação ela fala sobre a questão da unidade escolar mostrar para o funcionário aquilo que ele vai receber, né? Exato. Então, assim, se de repente o funcionário está olhando, assiduidade, isso, tempo de permanência, então é importante colocar para o funcionário por que ele está recebendo aquele valor, né? O tempo de permanência do SEI é um detalhe a mais, né? Porque se ele tem uma outra unidade que ele trabalhou, ele também pode conferir esses dados junto com a organização que está fazendo o pagamento. E isso, ela lembrou algo muito importante, porque nós recebemos milhares de ligações no ano passado, funcionários contestando o valor recebido, que ele não foi informado do valor, o valor caiu na conta. Então, assim, a normativa, então já é que lembrou de na última reunião que a gente fez aqui, ela prevê isso, que o funcionário ele tome ciência disso, para lá na frente ele não reclamar, ou ele reclame com vocês deem devolutiva para eles aí. Mas se ele tiver que recorrer depois de outras instâncias, mas assim, para ficar resolvendo essa situação com vocês, falar assim, olha, é por isso, você tem tantas faltas, tá? Tempo de permanência, enfim. Então, e talvez até por escrito, ele tomar ciência e assinar em algum campo, né? Esse ano a gente teve muitas ligações telefônicas, mas nós também tivemos atendimentos aqui. Presencial. Presencial. Eles vêm presencialmente aí, aqui. A gente às vezes não está com a planilha naquele momento, aí o funcionário sempre cria um problema. Então, é importante já eliminar na própria unidade. Bom, vamos lá para o próximo. O primeiro, só para esclarecer, o primeiro item aí é a questão dos 9 meses em 2023, né? Assim, é o item, digamos, que exclui, Excludente, né? Excludente, realmente, não tem. Caso, se não tiver os 9 meses em 2023, nem coloca ele aí aqui. nem precisa... mas ele trabalhou 5 anos até 2022. Não pode. Se ele não tem os 9 meses, não pode se considerar o tempo que ele teve Até antes. porque o prêmio começou a ser pago em 2022, né, gente? Antes do prêmio. Mas aí aqui, por exemplo, aqui falar 5 anos ou mais. Ele tem 5 anos a mais. Mas ele trabalhou... Sim. Então, mas não tem 9 meses em 2023. Então, não adianta considerar... O tempo considerado anterior a 2023 só vai ser considerado se o primeiro critério for atendido. 9 meses em 2026. Tá recebi essa pergunta também. E outra coisa, além disso, é a questão também do período dele, de 9 meses. Tem mais uma questão também que é excludente. Vamos lembrar aqui.
Tem que ter 9 meses e tem mais uma. Tá, até Até 22 de dezembro. Até 22, é isso, gente. Porque a gente Tem que ser teve uma... ativos também. Ativos, é isso. Com licença. O funcionário, ele trabalhou 9 meses, mas foi dispensado em novembro, outubro, enfim. O que nós até, no último vídeo que nós gravamos, nós colocamos lá na descrição do vídeo, porque nós gravamos o vídeo com 31 de dezembro. Nos dias seguintes, alteraram a publicação e colocaram 22, né? 22. Ou seja, quem tem direito? Vamos seguir a eleição. Aquele funcionário que ele trabalhou no chão da escola até 22 de dezembro, enfim. Né? Então, a gente falou também sobre a dispensa, né? O aviso trabalhado, diferente do aviso indenizatório. A gente falou na última reunião sobre isso. Então, são esses dois itens. 22 de dezembro e 9 meses. Se não tem isso, nem preenche a planilha. Ele não tem, mesmo que ele tem 5, mas tem. Mas os dois fatores excluíram ele de qualquer benefício. Saiu antes de 22 de dezembro, esquece, ele não tem direito a... Nem preenche, por favor. Formação continuada. Você está colocando lá? Tá, só para poder ver para ver o valor, né? Formação continuada. Então, lá embaixo, 10%, aqui é 10%, né? Se for longa duração, né? O curso, né? E 5% se for de menos de 48 horas de curta duração. E 0% se não tiver curso nenhum. Lembrando que os cursos não são somados. É verdade. Isso, isso que eu ia falar. De longa duração, pode falar. Não, é isso. Não, A gente recebeu essa pergunta também. Mas eu tenho vários cursos de 5 horas. Eu somei todos e deu de longa duração. Não, gente. Curso de longa duração é de longa duração. Curta duração é curta duração. Não pode, né? E quem faz essa avaliação é o diretor da escola, ou quem está preenchendo a planilha, tá? Quem é responsável pela informação. Em que momento a gente vai perceber isso? Se acontecer alguma denúncia, alguma coisa, a gente vai ter que baixar na escola para verificar esses documentos. Por isso que é importante vocês preencherem de forma muito fiel mesmo, né? A tudo isso, porque a gente não vai ficar vendo isso, né? Mas será? Vamos ver se funcionário quantos cursos que ele tem. Não, a gente não recebe isso. A gente recebe a planilha preenchida por vocês e essa autodeclaração, né, da organização, que ela é um documento, né? Ela é uma fé. E se acontecer alguma coisa, aí a gente vai ter que verificar os documentos comprobatórios. E envolve, se tiver erros, envolve devolução de recursos próprios, né, pela organização. Então, isso tem que ser muito fiel mesmo. Tá bom? Aí é bem isso mesmo. Menos de 48 horas, por exemplo, uns fizeram 10 cursos de 5 horas e o outro fez um curso de 1 hora, é o mesmo. Infelizmente, é que o curso de longa duração é um único curso mesmo acima de 48 horas. Tá? Cursos também, fora do horário de trabalho. Então, assim... que tem a ver com a atividade do SEI também. Com a atividade do SEI. Eu fiz um curso, exato, um curso que não tem nada a ver com o SEI, com um aproveitamento. Aí, para a função desse funcionário do SEI, então não tem. Aí é fora. Então, esse curso, essa formação que é feita na unidade, pelo coordenador, formação pelo supervisor e horário de trabalho, não serve. São cursos fora. Isso tudo a normativa lá atrás. Por isso que não vai bom. A questão das outras funções, essas coisas, né? Poder colocar também. Então, seja da função dela. Exato. Os dinheiros têm curso da função dela para atender a unidade que seja da função dela. O que ela não pode fazer um curso que não tem nada a ver, né, com a unidade. Isso vocês aí, responsáveis, devem avaliar isso, tá bom? Lembrando que é de responsabilidade da OSC, no caso da Unidade, verificar tudo isso aqui, esses itens todos, né? No caso, a gente não vai ter a documentação disso para comprovar, né? Vocês que vão. De início, não, né? Só se for necessário. Aí vem a participação de indicadores de qualidade até 10% também. Então, aqui 10%, 5% e 0%, né? Nos 3 momentos, então, os 10%. E aí lá fala somente em algum momento. Aqui, ó. Eu acrescentei aqui 1 ou 2. Por quê? O que é nos 3 momentos? É se ele participou de todos os 3. Se ele participou de 1 ou 2, aí seria somente em algum. Algum não é um, que tinha gente que falou, mas ele participou, lá na normativa está falando somente em algum. Aí falou, então nós só tem a opção de 1 ou 3. Não é. O somente algum, ele inclui o 1 e o 2. Então, somente em algum momento, que seria 1 ou 2 momentos, que eu coloquei aqui até na planilha, tá bom? Então, se ele participou de 1 ou 2 momentos, é essa opção aqui. Só vai ser 3 se tiver feito realmente os 3 momentos, tá bom? E aí tem o nenhum momento. Okay? Que é 0 também, de acordo com a instrução. O próximo é engajamento no projeto, que
também é total, né? Seria 10%, só quando cobrado 5% e nunca 0% também. Aqui também tem os itens, tá? Total sempre. Isso também vai ser verificado por vocês, né? Sim. E é só digitar aqui mesmo na lista de suspense. Interação com as famílias, também da mesma quantidade, tá? Esses últimos aqui todos parecidos mesmo, né? 600, 300 reais, ou 600 ou 300 reais, e ou 0 para quem não fez nada. Não fez nenhuma desses itens, tá bom? Então, a interação também sempre parcial ou nunca, tá bom? E aí, vocês fazendo as escolhas aqui, vocês vão ver que vai somar lá no final, tá? Vou até colocar todos aqui no máximo, só para a gente ver. Aí você vai dar o valor total, é verdade. Estou até com pena desse funcionário, já nem receber nada, estava tudo zerado. Eu acho que é o último item aqui, que é o índice de evasão, gente, que vocês vão ter que esperar ainda. A gente não tem ainda esses valores disponibilizados pela SME, tá? Mas teve uma mudança aí que eu acho que é até ruim um pouquinho. Vai impactar, né? Vai impactar um pouquinho, porque eles colocaram esse sem redução. Antes era só até 5%, né? Menor que 5%. Era o de 5% a 10% e acima de 10%. Eles colocaram sem redução, ou seja, não pode ter nenhuma criança, nenhuma vaga em aberto, digamos assim, nesse período, nos 2 EO que eles vão tirar como base, né? Não lembro as datas corretas que eles colocaram na instrução, mas eles vão tirar 2 EO como base e tipo, a diferença tem que ser 0. Isso também, né? Não é algo que cabe a DRE, vai vir de SME em determinado momento. Tem que esperar mesmo. Só tem que voltar numa questão que muitos perguntam, mas interação com as famílias, como que a cozinheira vai interagir com a família? Gente, os funcionários esses 3 últimos itens aqui, participação dos indicadores, engajamento no projeto, interação com as famílias, a equipe gestora precisa avaliar os funcionários, tá? A gente não tem como daqui da DRE sugerir ou qualquer outra fórmula para vocês avaliarem isso, tá? Porque a cozinheira, apesar que ela tem uma atuação com as crianças, né? O auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, eles têm atuação. E o mantenedor, o diretor, tem que avaliar isso, tá bom? Isso é visualmente, basicamente, né? No dia a dia. Sim, no dia a dia. Não é uma coisa que ele comprovar com qualquer coisa. Porque alguém me falou, eu vou zerar de todos os auxiliares, porque eles nunca tiveram interação com as famílias. Mas não é isso, calendário, né? O dia da família. O dia da família, não é? Tem vários projetos. Já é um momento para essa união. O próprio indicador, é verdade. Então, assim, reúne a comunidade, a escola. Por mais que a pessoa lá da cozinha, que não sai da cozinha, não tem essa interação da família no portão, tá, mas ele está no seio, ele está na unidade com a criança, né? Então, faz parte do quadro. Então, assim... Até mais, né, do que a própria família, né? Se a gente... Então, é uma coisa que vocês precisam avaliar, tá? Viu que deu 6. Exato. Olha, o pessoal da organização não recebe o prêmio, a gente vai apanhar aqui. Eu estou com medo de apanhar dos mantenedores, porque tem mantenedor... Trabalho em janeiro. Trabalho em janeiro, então eu vou pedir segurança aqui. Rateado, né? Então, aquele funcionário que recebe rateio, né, ele não recebe o prêmio, tá? Então, quem recebe? Funcionários atuando naquela unidade, quem tem mais de 9 meses em 2023, inclusive 2023, né? E aqueles funcionários que efetivamente trabalharam até 22 de dezembro. Até uma pergunta apareceu aí, mas tem que não acha justo. Pois é, a vida é assim, né? A pessoa às vezes trabalhou 15, 20 anos, ou seja, é demitido em setembro, né? Outubro. Ele até tem 9 meses, mas não está no 22 de dezembro, ele realmente não recebe, tá? Isso aí é um prêmio, é um plus, né? O salário dele, as rescisões, férias, etc. Ele recebe proporcionalmente, mas o prêmio não. Tem que cumprir esses requisitos aí, tá bom? Tem mais alguma pergunta? A gente pode tirar da planilha? Terminamos a planilha? Denis quer fazer Terminamos a planilha? Na nossa ideia, erro lá. Está tudo preenchidinho aqui, mas aquela questão de 9 meses. Você pode ver direitinho, mas isso é quando vier também, eu vou verificar e retorno para vocês, tá bom? Se tiver algum erro, tá bom. Lembrando que não enviar agora em dezembro, pelo amor de Deus, deixa para enviar mesmo no começo de fevereiro, quando vocês voltarem, ou janeiro, se vocês tiverem aquelas contas que quiserem, tá bom?
Mas eu vou dar as informações também no e-mail. Assim, que até mesmo que não é para o mantenedor fazer isso em janeiro. Vamos brigar com o mantenedor fazer em janeiro. Não, então assim, a gente não vai pedir para isso para janeiro, nem agora em dezembro, isso é para depois, tá? Precisa ainda chegar o índice de evasão. Vai ser lá, fazer um link lá. Vamos fazer. Boa! A gente vai mandar junto com essa planilha hoje. Olha que isso é muito importante, tá? Uma pesquisa, porque a gente precisa reservar esse dinheiro, esse valor, né? E a gente pensa que todos vão ganhar 6 mil, né, Denis? A gente quer pagar 6 mil para todos. Então, a gente vai reservar esse valor para todos, tá? Só que a gente precisa saber exatamente quantos funcionários estão na unidade e vão receber o prêmio. Então, se o mantenedor já sabe, olha, tantos foram demitidos aí, eles não têm direito ao prêmio, ou porque não tem 9 meses, enfim, alguma outra situação, a gente vai mandar uma planilha para vocês preencherem quantos funcionários vão receber o prêmio, tá? A gente teve um problema isso no ano passado, em que nós mandamos essa informação para vocês, né, com o objetivo de recebê-la de forma correta e que embasou nossos trabalhos aqui. Muitos enviaram essa informação de forma assim, equivocada, faltando pessoas e faltou dinheiro. Então, por favor, gente, preencha esse link corretamente, não deixe faltar dinheiro. Eu queria fazer uma contribuição aqui. Rescisão, gente, que vai acontecer em 2024, o funcionário trabalhou mais de 9 meses em 2023, ele tem direito ao prêmio, tá? Então, assim, aconteceu isso no ano passado. Eu vou pagar o prêmio só em 2023, o funcionário saiu em 2023, mas ele trabalhou o ano de 2022 completo, ele tem mais de 9 meses, ele tem direito ao prêmio, tá? Então, não é porque ele está saindo no ano do pagamento do prêmio que ele não vai ter direito. Então, isso também aconteceu, a gente teve que complementar valor por conta disso. Isso é importante, porque tem que colocar na planilha. Então, é responsabilidade de vocês, o funcionário, mesmo que tenha sido, seja dispensado agora, no final de dezembro, ou vai ser no começo de janeiro, fazer o pagamento. Então, vocês têm que colocar ele na planilha, nessa planilha que vai ser enviada, para que o dinheiro vai ser mandado para vocês vão ter que fazer esse pagamento para o funcionário. Né? A gente só faz pagamento direto pela DRE de unidades que vão ser encerradas. Exato. Né? As unidades que estão em continuidade, mandaram embora agora em dezembro, ou vão mandar embora em janeiro, dispensar em janeiro ou fevereiro, é de responsabilidade de vocês fazerem pagamento, vocês vão ter que colocar eles na planilha, que vai ser enviada para que a gente possa enviar os valores para vocês, fazerem o pagamento para eles depois. E preenche, por favor, corretamente quantos funcionários vão ter direito ao prêmio nessa perspectiva que vocês já estão tendo aqui, né? Mais de 9 meses para cima, a data 22 de dezembro e todos os outros critérios. Fique claro, vai ser um link que vocês vão colocar a quantidade total só de funcionário. Tem 20 funcionários que têm direito, vocês vão colocar a quantidade lá, que é para a gente poder fazer a reserva em cima desse total, tá bom? Essa planilha aí, só depois lá em fevereiro, porque ela é um pouco mais ampla, uma coisa um pouco mais de informações para preencher. É uma conta rápida, tá? A outra é só um link mesmo. A gente não quer saber quanto o funcionário vai receber, não. É quantos funcionários têm direito, quantos funcionários se enquadram. Qual vai ser o impacto financeiro? O impacto financeiro, exato. A reserva para essa unidade, tá? Então, são 20 funcionários, eles todos têm direito. Um vai receber 4, outro vai receber 3, outros 6, enfim. Isso não importa. Mas a gente precisa saber quantos têm direito, tá bom? Acho que é isso, né? A gente terminou a planilha. Tem mais uma pergunta? Quer colocar lá no bate-papo? Tem bastante perguntas. Tem bastante perguntas. Vamos lá, então. Pode tirar daí, então. Essa tela, por favor, que a gente já terminou a nossa pauta. Nossa, tem bastante coisa. A gente ia terminar 3 horas. Né? Quando fecha o ano fiscal para zerar as contas bancárias? Olha, quando a gente fala em zerar as contas, não é que precisa zerar as contas, né? Muitos têm essa informação. Olha, eu preciso zerar minha conta. E não é para zerar de forma que não seja cuidadosa, né? Até mesmo porque eu vou gastar, não, cuidado, porque pode ter devolução com recursos próprios. O que a gente fala? Que o saldo de 20 de janeiro, o saldo que permanece lá, ele é um saldo que ele não pode ser assim, utilizado, né, para o outro ano fiscal. Então, ele é feito o desconto mesmo. Tá? É importante, aquelas unidades que conseguem sobrar um saldo, é importante, porque na prestação de contas, se ficou alguma coisa sem pagar, né, Jair? A gente dá para ajustar. Esqueceu de pagar tal coisa. Dá para usar esse saldo ainda, a gente consegue ajustar. Então, quando tem um saldinho ainda de 20 de janeiro, a gente está fechando a prestação de contas, a prestação acontece, né, de extemporânea, a gente consegue voltar lá, essa taxa aqui precisa devolução de taxa, a gente vai lá e usa esse saldo, tá? Então, esse saldo é importante, fica um restinho ali para acertar alguma conta
do quarto trimestre ainda, né? Que era 20 de janeiro. Agora é fato, essa continua ainda, tá bom? A única antecipação tem que ficar. Olha, o curso... Lembrando da antecipação. É muita coisa, né, gente? Olha só. Aproveitando. Aproveitando, uma coisa assim, nada... É um pouco importante só, né? Janeiro e fevereiro é pago. A gente vai mandar e-mail para vocês disso, tá? Mas janeiro e fevereiro é pago em dezembro, né? A gente não sabe a data que vai ser, tá? E 20 de janeiro tem que ter esse saldo total que foi pago de janeiro e fevereiro, ou seja, antecipação. Este valor que é de 24, ele só pode ser gasto a partir de 21 de janeiro de 24. Tá? Então, a unidade recebeu lá 200 mil, referente a janeiro e fevereiro. Em 20 de janeiro, ela tem 210 mil. Bom, 10 mil é o quê? É o saldo que sobrou, né? Esse saldinho sobrou. E os 200 mil é o saldo que ela vai poder usar a partir de 21 de janeiro. Então, isso é muito importante também. Muitos cometeram esse erro, né? De utilizar a verba de 24 ainda em 23 e precisou devolver. Enfim, é bem complicado. É importante, sabe, olhar o valor que recebeu lá em dezembro mesmo. Porque vocês mandam o ofício para mim e dentro desse ofício, às vezes, gera algum desconto de vaga em aberto ou algum desconto de prestação que pode ocorrer, e aí vocês acabam deixando o dinheiro baseado no ofício, não baseado no que vocês realmente receberam lá. Então, tem que olhar realmente o que recebeu na conta, direitinho, lá no último dia, provavelmente deve ser lá dia 28, 29, a gente não tem ainda a data correta, mas é o valor que vai vir separadamente para vocês poderem deixar esse valor exato, saber que esse é o valor exato que refere-se a janeiro e fevereiro, a antecipação de janeiro e fevereiro. Não é isso. O curso precisa ser requisito do MEC? Não. Não, gente, não. Mas não tem nenhuma... O curso precisa ser reconhecido. Alguns cursos são feitos, né? Eles têm até no próprio certificado, tem para verificar se aquele certificado é válido e tal. Isso quem vai fazer é a pessoa que preenche a planilha, tá bom? Conta se a pessoa trabalhou... Já falou sobre isso? Já falamos, né? Obrigado aí, Helena Cabral colocou artigo 6º, de 23, acho que eu falei certo, 23 vezes, né? 23 de maio. 31. Mas mudou. Mudou, é isso. É 22, tá bom? Então a gente vai colocar isso na planilha. Uma alteração que eu já enviei para vocês, uma alteração que já teve, então, 22. Então, a portaria fala que até 22 de dezembro, ele tem que ter trabalhado, está no chão da escola, 22 de dezembro, tá bom? A normativa não orienta quanto à ausência justificada de jornadas, da idade. Ano passado a orientação foi descontar parcial. E esse ano? E nesse ano? Não, gente, a gente tem ali a questão de 23. A partir de 23, a gente tem já a questão das ausências, né? A gente falou um pouquinho sobre atestado, e a gente falou também na última reunião, não dá para falar agora que a gente passou já do período da reunião, mas na última gravação aqui nós falamos da questão de atestado, a questão... tem mais uma... Que é atestado do dia, do dia, né? Que é uma coisa, falta é outra, falta atestado é de hora, né? Não tem... Agora não se considera. Não se considera, né? Tem uma coisa também que a gente falou, que é importante. Que a questão que a portaria ela prevê os itens que não há desconto, né? Licença maternidade. Vocês precisam ler direitinho lá o que fala. Tá? TRE, que não está na portaria, mas é algo, né, federal, que é previsto também. Tá? Mas é testado de doença, enfim, mas não posso. Ficou doente, atestado, e pega sexta, sábado, domingo. Sim. Conta os 3 dias, tá bom? Atestado é o número de dias do atestado, não o dia útil que o funcionário vai trabalhar. Pode passar aqui. A gente já falou sobre isso. Parece injusto, né? Trabalhou até 19/12, não tem direito ao prêmio. Trabalhou mais de 9 meses, só que são os critérios, né? 22 de dezembro e 9 meses, né? Não é um ou outro, tem que ter as duas coisas, tá bom? Ele fala sobre a formação da cidade. Foi fora do horário de trabalho, a formação da cidade? Não foi no horário de trabalho? No horário de trabalho. Olha o Reinaldo falando que ele quer o prêmio. Reinaldo, vai ter que... Você pode se candidatar a diretor de uma das unidades, né? O que você acha? Aí você pode. Faz parte, sim, porque dia da família escola, toda a equipe se prepara... Na cozinha. Exatamente, cozinha. Faz, sim. Tem direito, sim. Eles se empenham muito, gente. Por favor, considere isso. Instrução, né, gente? Não, a gente não tem, gente. Gente. Realmente, isso aí veio da SB e era 31, né? Mudou para 22. Então, a gente não tem como
falar sobre isso, Mas tá? tem aquela questão da dispensa, né? Do Aviso do aviso prévio trabalhado. né, trabalhado. Aviso prévio trabalhado, a gente já falou sobre isso. Se o funcionário entrar no aviso dia 18 terá direito ao prêmio, porque aviso se for trabalhado. Então, mas considerando que você estará em recesso a partir de 22 de dezembro, Como que ele vai trabalhar? não justifica o aviso prévio trabalhado. Tá? Então, o aviso prévio indenizado não tem pagamento, não tem direito ao Não prêmio. tem Tem direito. a questão do Você indeniza. afastamento ser 22, né? Sim, o afastamento 22. A Mas data assim, de você colocar um afastamento. funcionário de aviso prévio trabalhado em 18 de dezembro, como é que você justifica que ele trabalhou? É. Né? O C vai estar fechado. Você tá Então, fechado. não justifica. Isso é 22. Não vi essa informação. Se essa informação foi dita, nós falamos na outra reunião, tá? Se o funcionário é afastado no INSS por auxílio doença, então, gente, quem está afastado, ele está pelo INSS, novembro, dezembro, ele passa esse período, ele não tem direito, tá? Ele tem que estar na escola. Ele trabalhou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Entrou em licença, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele não tem direito ao prêmio, tá bom? Porque ele tem que estar ativo. 5% serão para... Já falamos sobre 5%, tá? O professor já recebeu. Tá? Então, não tem agora alteração nenhuma. Não pode. Não cumpre aviso durante as férias. Férias é uma pode. coisa, aviso é outra, gente. Rescisão é outra. Não tem nada a ver. O funcionário demitido com aviso indenizado agora... Não recebe. Não recebe. Aviso indenizado não recebe. A partir de qual dia? 23 23 de maio. Obrigado aí quem colocou ele. Quem cumpriu o aviso até 21 de 12 perderá o prêmio. Se a data de afastamento for 21 de dezembro, sim. Teria que ser 22. Isso. Fora essa planilha do prêmio, também tem os anexos 2 e 3. Alguma orientação sobre o preenchimento? Anexo 2 e 3? Faz parte da prestação de contas lá, né? Isso vai ser depois mesmo. Também. É verdade. Aqui para agora a gente não manda nada mesmo. Aí, ano passado também, acho que não precisou vocês preencherem essas planilhas, esses anexos. Então, a gente ainda não tem informação de como vai ser para esse ano esses outros anexos. É verdade. Por enquanto não, tá? Vamos... Cada isso, coisa... Tem mais perguntas? Então tá bom, gente. É isso. Desculpa pelo horário. Achei que ia dar para resolver 40 minutos. 1h30 de reunião. Socorro. Data do prêmio. Se a pessoa cumpre as outras exigências verdade. de 9 meses, não há problema nenhum. Ela 15 perde, dias não né? é licença de... Ela perde o dia nessa questão de Contagem. Salvo se ele tiver licença nos 15 dias no período, né, de dezembro. Isso. Se ele pega uma licença de 15 dias corridos e passa aí o 22 de dezembro, aí ele perde o prêmio. problema. É um problema, né? Nós já falamos que tem 9 meses ativos. Ativos. Então, se Sim. dentro desses 9 meses ela pegou uma licença de 3 meses lá, ela perdeu. Perdeu. Sim. Exato, É difícil, que né? 15 Ficar dias... ativos, trabalhados. 9 meses trabalhados. Trabalhados. Tá 15 bom? dias, se fosse em outro mês, tudo bem. Agora a questão é... Bom, a gente agradece, desculpa pelo horário, passando um pouquinho, mas era muita coisa para tratar, tá bom? Dá um... Ih, também tem umas perguntas. O que é isso, gente? Onde estavam essas perguntas? Não recebe aviso pré-minimizado, gente. Socorro, Se eu agora... foi dia 22, né? A conversão já está valendo. Foi dia 22, pode, né? 29 do 12, não. A tô falando eu receber, ser dispensado em dezembro, indenizado. Ela né? não foi assinada, mas ela já está em solicitação Já está em pelo Ministério do solicitação, Trabalho, é tá, verdade. gente? É verdade. As faltas contadas a partir de qual data? A partir de 23, né? Gente, eu acho que está 3 voltando, do porque é a 5. mesma unidade que está É perguntando. mesmo? Será que está voltando? Se foi a última... Bom, agora uma mensagem boa. Desejo boas festas a todos. É isso aí, gente. Boas festas. Foi a última. É isso aí. Abraço a todos. Beijo a todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz Natal, Ano Novo. A gente Tudo fica à de disposição. bom. Tá bom? Boas festas. É isso aí. Rumo a 24. Pode vir 24. A gente está pronto. Bom, tchau. Beijo a todos. Já pode, água de março. Já pode. Tchau, Boas tchau. festas. Tchau. E fica salva a reunião lá para vocês. Entrem lá, dá uma curtida. Vai divulgar lá ainda, liga Dá um lá. like. Dá um like. Isso mesmo. Segue a gente no canal. Isso aí. Como é que para aqui?